Bora então para a segunda e última parte de ciclo da água. Então, nós vimos lá na primeira parte de ciclo da água, né? Que, como o próprio nome diz, né? A própria aula, ciclo da água. E que é muito comum nós termos, né? Dias de conscientização da água, que a água vai faltar. E aí a pergunta, né? E aí? A água vai acabar mesmo? Então, essa pergunta aí do título não é nova, mas parece que as pessoas não estão dando ao assunto a atenção que ele merece. Então, antes de responder lá no fim da aula, vamos analisar a situação. Nosso planeta Terra, olha que lindo que ele é, né? Na verdade, a gente sempre falou, né, que ele poderia ser chamado de planeta Água, porque, na verdade, de todo o planeta, 25% só é terra, 75% da superfície dele é água, né? Então, ele é um planeta azul, né? Recheado de água, de oceanos. E aí, dessa quantidade de água, né? Desses 75%, olha só, gente, 97% é água salgada, salgada. Essa água salgada, ela não está disponível para o nosso uso. Ana, existe jeito de usar essa água salgada? Sim, que é o processo de osmose reversa, ok? Só que ainda hoje esse processo é um processo muito caro para ser feito, ok? Então, o que, que a gente tem em conta? O que, que a gente tem para hoje, né? O que, que a gente tem de água? A gente tem de água 2,5% que é de água doce, né? Mas será que toda essa água doce está disponível para o nosso uso? Então, para vocês entenderem, se a gente pegar um galão de água de 20 litros, todo mundo deve ter visto, né? Já um galão. Esse galão de água, ele é de 20 litros, ele corresponderia ao total de água do planeta. Se eu pegar todo esse galão e encher uma garrafinha de água, sabe? Aquelas garrafinhas de água que a gente compra, que são mais ou menos 550 ml, isso aqui seria a água doce. Então, de todo o galão, eu encheria uma garrafinha de água e essa garrafinha seria de água doce. Só que dessa água doce, se eu pegar, sabe aqueles copinhos americanos? Se eu pegar o copinho americano, isso é 150 ml mais ou menos. É água disponível para o consumo. Porque todo o resto, os outros 400 ml, estão nas geleiras. Sim, geleira não é água salgada, né? A geleira está no meio do mar, mas é água doce. Então, olha só que coisa mais doida, né? Nós vimos então que 97% da nossa água do planeta é água salgada. Então, o que está disponível para nós de água doce é 2,5, ok? Desses 2,5, praticamente 70% estão nas geleiras, nas calotas polares. Elas estão congeladas, não estão disponíveis para o nosso uso, ok? E aí, os outros 29% mais ou menos estão embaixo de nós, nas águas subterrâneas, ok? E o que muitos usam aí são rios e lagos, né? Nossa fonte aí comum que existe para a retirada de água doce. Então, as águas subterrâneas. Hoje, a principal forma aí do Brasil de extração de água doce é por água subterrânea, tá bom? A maior parte do Brasil hoje adquire água doce, né, para o nosso uso por meio de aquíferos. O que são os aquíferos? Aquíferos, então, são a água que vive embaixo da terra. Gente, toma muito cuidado que quando tem esses desenhos, dá a impressão que tem verdadeiros rios, né, piscinas. E na verdade é um solo, tá? É terra que ela é altamente porosa. E essa terra altamente porosa, cheio de poros, é que armazena grande quantidade de água. O Brasil, ele é muito abençoado, né? Porque na verdade ele tem os dois maiores aquíferos do mundo, né? O maior deles é o aquífero de Alter do Chão, que fica aqui na região norte, né? Está 100% no Brasil.
E o mais famosinho, né, que está na nossa região aqui, olha nós aqui, que é o aquífero Guarani. Lembrando que o aquífero Guarani, ele é o segundo maior do mundo, apesar de parecer maior, né, que o outro, mas o outro ele tem uma capacidade maior de água, tá, do que o aquífero Guarani. Ó, tô passando. Só que o aquífero ele está 70% no Brasil. Vejam que ele pega a Argentina, pega o Uruguai e pega o Paraguai. Então, a nossa principal fonte de água doce, né, hoje é por meio das águas subterrâneas. Lembrando que em muitas cidades é muito comum a utilização de rios e lagos para a obtenção da água doce. E aí, o que acontece? Acontece que, apesar da água ser um ciclo, ela ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, né? A gente acaba desperdiçando a água potável. O que é a água potável? É a água doce que nós podemos beber. Ou seja, disponível para o nosso consumo. Como que essa água potável está sendo degradada? Então, por exemplo, eu poderia beber a água do rio, né? Eu poderia beber se não tivesse a poluição. Então, gente, já existe pouca água doce, né? Em proporção à quantidade de água salgada, já existe pouca. Quase toda a água doce está na geleira. E a pouca água doce que nos resta, a gente ou polui ou desperdiça lavando o quê? A rua, né? Então, existe uma preocupação enorme com a disponibilidade da água potável, ou seja, aquela que a gente consegue beber. Somado a isso, né, ao desperdício, a poluição, nós temos uma distribuição desigual da água no mundo e até no Brasil, como nós vamos ver. Como assim? Olha só, o Brasil é o maior país de reserva de água doce. Ah, então, Ana, nós estamos super bem, né? Claro que não. A gente não pode pensar que a gente vive sozinho no mundo, não é verdade? Né? E ainda mais que a poluição que a gente tem causado aí nos nossos rios, nas nossas águas. Então, 13,22% da água doce do mundo tem aqui no Brasil, seguido pela Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Só que olha só, esses 5 países concentram quase metade de toda a água doce do mundo. Então imagina como que outros povos que quase não têm disponibilidade de água doce, né? A gravidade de não ter água doce disponível para outros povos, né? Não vive, morre. E vocês vão falar assim, então o Brasil tá tranquilo, né? 13% da água doce do mundo. Acontece que a distribuição desigual, ela não é só no mundo, ela é no próprio Brasil. Olha que interessante, eu só vou pegar a região norte aqui e a sudeste, que é onde a gente está. A região norte, ela tem 68% de disponibilidade de água doce. Só que a região norte tem apenas 8% da população do Brasil. A região sudeste, deixa eu pôr de outra cor, a região sudeste tem 6% da disponibilidade de água doce. Só que ela abriga 42% da população do Brasil. Então vejam que a quantidade de população ela não é diretamente proporcional à disponibilidade de água, né? Além disso, né, a gente já falou do desperdício, né? Como que essa água doce é usada no mundo, né? Olha só, 70% da água doce ela é utilizada na agricultura, né? Na plantação. Só que a maior parte dessa água ela é consumida de maneira ineficiente, tá? Eu já li relatos, por exemplo, que uma plantação de morango, quase toda a água que é jogada no morango é desperdiçada, porque eles jogam tanta água nesse morango que eles não precisaria de tanta água assim, né? E além disso, né, gente, muitos objetos que a gente usa
usam água para serem feitos. Para vocês terem uma ideia, acho que vocês vão ficar meio chocados. Pelo menos quando eu soube, eu fiquei chocada. Gostam de manteiga? Para produzir 1 kg de manteiga, foram necessários 18 mil litros de água, tá? Para a carne, para o teu bifinho, para 1 kg de bife estar no açougue, foram necessários 17 mil litros de água. Então vejam, gente, que muitos processos, comidas, né? Aqui só tem comida, mas calça jeans, processo de fabricação de calça jeans é um dos processos que mais consomem água, né? E as empresas, elas têm utilizado o reuso da água, né? Essas empresas mais sustentáveis, elas conseguem fazer um sistema de reutilização de água, mas essa reutilização, ela não é 100% eficiente. Então, apesar da água ser um ciclo, ou seja, ela não vai acabar, né? A água potável, ou seja, aquela para o nosso consumo, é um bem finito. O que é um bem finito? Que pode acabar. Porque grande parte da água, apesar dela ser um ciclo, não está disponível para o nosso uso. Então, a água potável pode acabar um dia se não for bem utilizada. Então, o que a gente tem que lutar é contra o desperdício, é contra a poluição, é o uso racional dessa água para que a água potável não vá acabar. Aí vocês vão falar assim, Ana, mas já existe tecnologia para dessalgar a água do mar? Você não falou? Sim, é caríssimo. Então, você acha que quem que vai comprar esse processo? Só países ricos. E aquele país pobre que não tem disponibilidade de água doce, muito menos vai ter disponibilidade de comprar aparelhos gigantes para dessalinizar a água do mar. Então, a água potável, se não houver uma conscientização, ela vai ficar extremamente cara. Porque quanto mais poluição, quanto mais desperdício, mais tem que se investir. Mais investimento, o que vai acontecer? A conta de água vai vir mais cara, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula não só de decorar ciclos, né? Mas é uma aula de conscientização da importância da água potável, do ciclo da água, né? Para a gente defender, é muito fácil a gente falar que a maioria de nós tem água encanada, né? Tem água tratada, né? Mas muitos povos, né? A maioria aí do planeta, olha esse menino, né? Eles não têm acesso a uma água potável de qualidade, ok? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima com o ciclo do carbono. E segue aí então 2 questõezinhas para vocês estudarem sobre o ciclo da água. Beijão!